Vamos lá, pessoal. Então, o objetivo aqui dessa aula é a gente contar a quantidade de linhas que a gente tem nessa tabela, tá? Então, basicamente, eu poderia selecionar, né? E a seleção por si só já me retorna que eu tenho 1000 registros, né? Mas eu poderia fazer isso de uma forma diferente, colocar como uma fórmula chamada conte.valores, né? E aí eu seleciono o último registro, quero contar do primeiro registro, fora o cabeçalho, né, até o último registro. Então o retorno dessa função é o resultado de 1000, tá? Maravilha. Agora, como que eu faço isso no Python? Né? Eu também preciso criar uma variável, e nesse caso aqui eu vou chamar de quantidade de linhas, né? A gente logo consegue visualizar também aqui, né, de uma forma imediata, que essa tabela, essa data frame tem 1000 registros, né? Mas pode ser que nem todos estejam preenchidos. O que eu estou querendo dizer? Nesse caso aqui eu estou contando registros da coluna data. Mas e se eu tivesse um cenário assim, ó, com esses registros apagados? Então o total seria de 995. Então, utilizar isso como referência, mais para a gente saber o tamanho da tabela, mas não exatamente quantos registros tem numa determinada coluna. Então, nesse caso, criei uma variável, né? E aí, sem perceber, você já está lidando com conceitos de variável, né? Aos poucos você vai se acostumando. Criei uma variável, onde essa variável vai receber informações do data frame. Que data frame? Data frame chamado dados, tá? Só que eu não quero trabalhar com todas as informações do data frame, eu quero trabalhar apenas com uma coluna chamada data. Ou seja, quando a gente entra aqui no data frame, eu não tenho uma coluna chamada data, né? Eu só quero trabalhar com essas informações, o resto não me interessa. Beleza? Então, da coluna data do meu data frame chamado dados, eu quero apenas fazer um count, ou seja, contar quantas linhas tem. Que ele está com x, mas após ele pensar um pouco, ele vai apagar, tá? Porque a expressão está certa. Olha lá, apagou. O que acontece? Agora eu vou executar esse comando com a tecla F9. Fiz a execução do comando, eu já tinha feito aqui em cima, né? Ó. Então, olha lá, eu tenho a quantidade de linhas, né? Dentro de uma variável. Como que funciona essa brincadeira de variável? Esse sinal igual aqui, inclusive esse, ele não é igual, né, aquele sinal da matemática, onde a gente vê nas equações de primeiro grau, né, onde você tem x de um lado igual a uma expressão, né? Na verdade, esse sinal é um sinal de atribuição. Então, o resultado dessa função, isso significa que o resultado dessa função ele vai ser atribuído à variável que está do lado esquerdo. Ou seja, tudo que está do lado direito, quando for processado, vai gerar um número ou um retorno através de um data frame ou uma série, ou seja, o retorno disso vai entrar dentro da variável do lado esquerdo. Então, tudo que está do lado direito foi processado, foi lido, né, e entrou dentro da variável que está do lado esquerdo. Tudo que está do lado direito foi processado, foi contado, foi calculado e entrou na variável que está do lado esquerdo. E assim sucessivamente, beleza? Então, essa é a forma da gente contar a quantidade de linhas, né, que a gente tem num data frame. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!